ou liberada pelo profeta Isaías, direcionada à nação de Israel. O profeta Isaías, que é chamado e conhecido como profeta messiânico, pois foi o profeta que mais falou, profetizou e pregou acerca do Messias 700 anos antes da aparição do Messias na terra. O profeta Isaías, na verdade, ele foi levantado por Deus em um momento que a nação de Israel estava enfrentando momento este de crise espiritual, crise política, crise religiosa. Deus resolve levantar Isaías para ser sua voz para aquele povo, para os moradores de Judá. Sabemos nós que depois da morte de Salomão, seu filho Roboão, quando assumiu o reinado, por causa das suas ações, decisões e atitudes que não agradavam a Deus, Deus permite o reino ser dividido. Israel é dividida em duas partes, ou em duas capitais: Reino Sul, Judá; Reino Norte, Samaria. Quando Deus levanta Isaías, Deus o levanta para profetizar para Judá, para o Reino Sul. Só que o livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 39. A segunda parte é do capítulo 40 ao 66. O capítulo 1 ao capítulo 39, Deus trata com o seu povo de uma forma. Do capítulo 40 ao 66, Deus já trata o seu povo de uma outra forma. A primeira parte, do capítulo 1 ao 39, é Deus requerendo um compromisso do povo, é Deus exortando o povo, é Deus requerendo santidade do povo, é Deus entregando uma mensagem de juízo para o povo. Do capítulo 40 ao capítulo 66 já é uma mensagem de recomeço, restauração, de ânimo para o povo, porque Deus já havia falado que o seu povo entraria no cativeiro este que seria o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico até então não aconteceu no período de Isaías, só que Isaías vai falar cerca de anos antes daquele cativeiro que viria a acontecer. Qual é o propósito de Deus? Fazer com que Israel entrasse no cativeiro, fazer com que Judá ficasse no cativeiro. Era a única maneira que Deus viu que seria a manobra de Deus para recalcular a rota de Israel. Israel havia se distanciado dos preceitos de Deus, dos caminhos do Senhor. Desde que o povo saiu do Egito, Deus havia dado uma ordem ao seu povo, que durante 6 anos trabalhasse, e no 7º ano seria o ano do descanso, seria o ano de viver na dependência dele, do cuidado de Deus. Não era ano de trabalhar, não era ano de plantar, não era ano de trabalhar, de fazer nada, era um ano de descanso. Só
que o povo não obedece essa ordem de Deus, e o povo fica 490 anos sem cumprir o ano sabático, o ano do descanso. Deus olha e vê que o povo já não obedecia o que ele queria. Ele fala na boca dos profetas que o povo ficaria refém da Babilônia, cativo na Babilônia, sob o jugo da Babilônia, no período de 70 anos. Por que Deus não fala 50? Por que Deus não permite 100, 20 ou 30 anos? Mas sim 70. Se nós pegarmos 70 e dividirmos, glória a Deus, em 490 anos, vai dar 70 anos. Então Deus vai usar esta rota, que na verdade é para colocar o seu povo em um seu laboratório, para Deus recriar o seu povo novamente, para que o povo viesse voltar a ter sede de Deus, a priorizar a Deus, a adorar a Deus. E olha para cá, Deus não é carrasco, Deus não é injusto. Se existe algo que Deus não é, que eu falo, é injusto e cego. Deus é justo e tudo Ele vê. Só que Deus percebe que a única maneira de ter o seu povo de volta para Ele totalmente, e de Ele ser Deus por completo do seu povo, e o seu povo ter Ele por inteiro, era permitindo a dor. Só que Deus então vai falar na boca de Isaías. Quando Deus escolhe Isaías, o chamado de Isaías a partir do capítulo de número 6. Quando Isaías ele vai ter uma visão, e ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele viu que o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A visão de Isaías é linda, porque Isaías não vê anjo, Isaías vê o próprio Deus assentado no trono, e não é qualquer trono, é um trono sublime, é um trono poderoso. Só que quando não encanta somente isso, que ele vai ver outra cena, ele vai ver os serafins acima daquele que estava sentado no trono, e um dizia para o outro, adorando a Deus no trono: Santo, 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 glória a Deus. Quando ele vê esta visão, este capítulo 6 de Isaías é o capítulo aonde Deus vai santificar o profeta, aonde Deus vai purificar o profeta. Por quê? Porque ele já tinha visões. Porque o capítulo 1, capítulo 2 começa dizendo as seguintes expressões: visões de Isaías, filho de Amós. Visões de Isaías, filho de Amós. Ou seja, ele já era usado. O que faltava era que ele fosse santificado. Porque uma coisa é ser usado, outra coisa é ser santificado. Glória a Deus. E quando ele vê a visão de Deus sentado no trono, ele abre a boca e diz: ai de mim, glória, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio. O ai aqui é individual. Ele contempla a santidade de Deus, ele contempla a majestade de Deus, mas quando ele contempla a santidade de Deus, ele reconhece
celestiais. Ai dos que praticam a iniquidade. Ai daqueles que exploram os pobres. Ai desses, ai daqueles. Mas quando ele vê Deus e contempla a santidade de Deus, o moralismo quebra. Por quê? Porque ele entendeu que não bastava pregar para o ai do povo enquanto ele tinha uma brecha aberta. E quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim. Glória a Deus. Aleluia. Ai de mim, que vou perecendo. E quando ele percebe a santidade de Deus, ele confessa a sua fraqueza. Aleluia. Porque diante de Deus a mentira não prevalece. Diante de Deus a trapaça não prevalece. E quando ele confessa onde está a fraqueza dele, que era dos lábios, porque ele diz que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia diz que o anjo vem com uma brasa tirada do altar e toca nos lábios de Isaías. E Deus fala para ele: purificado está o teu pecado e arrancada está a tua iniquidade. Observe aqui que pecado Deus perdoa, mas iniquidade Deus arranca. Quando Deus diz: perdoados estão teus pecados e arrancada é a tua iniquidade, ele ouve uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Observe aqui que ele já tinha visões, ele já era alguém usado por Deus, mas Deus ainda não tinha qualificado a ele para enviá-lo para as nações. Ou seja, Deus só o aprovou para que ele fosse enviado para ser sua voz para o povo, quando primeiro ele foi santificado. Então agarre a mão desse crente, por favor. Agarre a mão desse crente, por favor. Agarre a mão desse vaso, por favor. Agarre a mão desse crente aí e diga: Deus vai santificar o que precisa ser santificado. Diga: mais nada será legalidade para o diabo te acusar. Diga para esse crente: antes de Deus te enviar, primeiro ele vai te preparar, primeiro ele vai te forjar, primeiro ele vai te lapidar. É como uma cana que é levada ao moenda para ser triturada, para que saia o seu melhor suco. O que Deus está dizendo à igreja, alguém esta noite aqui: eu vou fazer algo grande na tua vida, mas primeiro eu vou arrancar toda a legalidade, para que o diabo não venha ter como oportunidade de te acusar. Deus te prepara no oculto para te honrar, aleluia, em público. Deus te forja no secreto para depois te honrar perante a todos. Deus vai santificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E observe aqui Santo Deus. Aleluia. que a visão que ele teve foi no ano da morte do rei Uzias. O ano não é favorável, Santo. o ano não foi agradável, Olha, glória a Deus. mas no ano que não foi agradável foi o ano da manifestação de Deus. Aleluia. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer para você é que na toda perda pode nascer um propósito. Aleluia. Repito, na toda perda pode nascer um propósito. Porque foi no ano da perda, foi no ano do luto, foi no ano do choro, foi no ano da crise, foi no ano do lamento que Isaías viu o céu aberto.
manifestação de Deus foi no ano da perda. O que eu estou dizendo à igreja, quem sabe tu entrou o ano de 2026 cheio de perguntas, cheio de indagações, e o ano que se passou